Bem-vindos, boa noite a mais um talk show aqui da Graça. É esta produção audiovisual que começou com o confinamento para que possamos dar aso e largas à nossa expansão de cultura e, portanto, à nossa troca de opiniões, se for o caso. E cá estou. Hoje o tema será falar de Luís de Camões. Embora devido ao avançado da hora, porque já estamos quase a atingir a hora do jantar, vou ler um pouco sobre a vida de Camões e depois uns sonetos para terminar. Então, vamos lá. Luís de Camões terá nascido em 1524 em Lisboa, em 10 de junho de 1579 ou 1580 terá falecido. Foi um poeta nacional de Portugal, considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas da tradição ocidental. Pouco se sabe com certeza sobre a sua vida. Aparentemente nasceu em Lisboa, de uma família da pequena nobreza. Sobre a sua infância, tudo é conjectura, mas ainda jovem, terá recebido uma sólida educação nos moldes clássicos, dominando o latim e conhecendo a literatura e a história antigas e modernas. Pode ter estudado na Universidade de Coimbra, mas a sua passagem pela escola não é documentada. Frequentou a corte de Dom João III, iniciou a sua carreira como poeta lírico e envolveu-se, como narra a tradição, em amores com damas da nobreza e possivelmente plebeias, além de levar uma vida boêmia e turbulenta. Diz-se que, por conta de um amor frustrado, autoexilou-se em África, alistado como militar, onde perdeu um olho em batalha. Voltando a Portugal, feriu um servo do paço e foi preso. Perdoado, partiu para o Oriente. Passando lá vários anos, enfrentou uma série de adversidades. Foi preso várias vezes, combateu ao lado das forças portuguesas e escreveu a sua obra mais conhecida, a epopeia nacionalista, Os Lusíadas. De volta à pátria, publicou Os Lusíadas e recebeu uma pequena pensão do rei Dom Sebastião pelos serviços prestados à coroa, mas nos seus anos finais parece ter enfrentado dificuldades para se manter. Logo após a sua morte, a sua obra lírica foi reunida na coletânea Rimas, tendo deixado também 3 obras de teatro cômico. Enquanto viveu, queixou-se várias vezes de alegadas injustiças que sofrera e da escassa atenção que a sua obra recebia, mas pouco depois de falecer, a sua poesia começou a ser reconhecida como valiosa e de alto padrão estético por vários nomes importantes da literatura europeia, ganhando prestígio sempre crescente entre o público e os conhecedores e influenciando gerações de poetas em vários países. Camões foi um renovador da língua portuguesa e fixou-lhe um duradouro cânone. Tornou-se um dos mais fortes símbolos de identidade da sua pátria e é uma referência para toda a comunidade lusófona internacional. Hoje, a sua fama está solidamente estabelecida e é considerado um dos grandes vultos literários da tradição ocidental, sendo traduzido para várias línguas e tornando-se objeto de uma vasta quantidade de estudos críticos. Quanto à produção de Camões, poderá dividir-se em 3 géneros: o lírico, o épico e o teatral. A sua obra lírica foi desde logo apreciada como uma alta conquista. Demonstrou o seu virtuosismo, especialmente nas canções e elegias, mas as suas redondilhas não lhes ficam atrás. De facto, foi um mestre nesta forma, dando uma nova vida à arte da glosa, instilando nela espontaneidade e simplicidade, uma delicada ironia e um fraseado vivaz, levando a poesia cortesã ao seu nível mais elevado. E mostrando que também sabia expressar com perfeição a alegria e a descontração. A sua produção épica está sintetizada nos Lusíadas, uma alentada glorificação dos feitos portugueses,
não apenas das suas vitórias militares, mas também a conquista sobre os elementos e o espaço físico, com recorrente uso de alegorias clássicas. A ideia de um épico nacional existia no seio português desde o século XV, quando se iniciaram as navegações, mas coube a Camões, no século seguinte, materializá-la. Nas suas obras dramáticas, procurou fundir elementos nacionalistas e clássicos. Provavelmente, se tivesse permanecido em Portugal como um poeta cortesão, jamais teria atingido a mestria da sua arte. As experiências que acumulou como soldado e navegador enriqueceram sobremaneira a sua visão de mundo e excitaram o seu talento. Através delas conseguiu livrar-se das limitações formais da poesia cortesã e as dificuldades por que passou, a profunda angústia do exílio, a saudade da pátria, impregnaram indelevelmente o seu espírito e comunicaram-se à sua obra e dali influenciaram de maneira marcante as gerações seguintes de escritores portugueses. Os seus melhores poemas brilham exatamente pelo que há de genuíno no sofrimento expresso e na honestidade dessa expressão, e é este um dos motivos principais que colocam a sua poesia num patamar tão alto. As suas fontes foram inúmeras, dominava o latim e o espanhol e demonstrou possuir um sólido conhecimento da mitologia greco-romana, da história antiga e moderna da Europa, dos cronistas portugueses e da literatura clássica, destacando-se autores como Ovídio, Xenofonte, Lucano, Valério Flaco, Horácio, mas especialmente Homero e Virgílio, de quem tomou vários elementos estruturais e estilísticos de empréstimo e às vezes até trechos em transcrição quase literal. De acordo com as citações que fez, também parece ter tido um bom conhecimento de obras de Ptolomeu, Diógenes, Laércio, Plínio, o Velho, Estrabão e Pompónio, entre outros historiadores e cientistas antigos. Entre os modernos estava a par da produção italiana de Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Giovanni Boccaccio e Jacopo Zannazzaro e da literatura castelhana. Para aqueles que consideram o Renascimento um período histórico homogéneo, informado pelos ideais clássicos e que se estende até o fim do século XVI, Camões é pura e simplesmente um renascentista. Mas, de modo geral, reconhece que o século XVI foi amplamente dominado por uma derivação estilística chamada maneirismo, que em vários pontos é uma escola anticlássica e de várias formas prefigura o barroco. Assim, para vários autores, é mais adequado descrever o estilo camoniano como maneirista, distinguindo do classicismo renascentista típico. Isso se justifica pela presença de vários recursos de linguagem e de uma abordagem dos seus temas, que não estão concordes às doutrinas de equilíbrio, economia, tranquilidade, harmonia, unidade e invariável idealismo, que são os eixos fundamentais do classicismo renascentista. Camões, depois de uma fase inicial tipicamente clássica, transitou por outros caminhos e a inquietude e o drama se tornaram seus companheiros. Por todo os Lusíadas são visíveis os sinais de uma crise política e espiritual. Permanece no ar a perspectiva do declínio do Império e do caráter dos portugueses censurados por maus costumes e pela falta de apreço pelas artes, alternando-se a trechos em que fez a sua apologia entusiasmada. Também são típicos do maneirismo e se tornariam ainda mais do barroco o gosto pelo contraste, pelo arrobo emocional, pelo conflito, pelo paradoxo, pela propaganda religiosa, pelo uso de figuras de linguagem complexas e preciosismos, até pelo grotesco e pelo monstruoso, muitos deles traços comuns na obra camoniana.
O caráter maneirista da sua obra é assinalado também pelas ambiguidades geradas pela ruptura com o passado e pela concomitante adesão a ele, manifesta a primeira na visualização de uma nova era e no emprego de novas fórmulas poéticas oriundas de Itália, e a segunda no uso de arcaísmos típicos da Idade Média. Ao lado do uso de modelos formais renascentistas e classicistas, cultivou os géneros medievais do vilancete, da cantiga e da trova. Para Joaquim dos Santos, o caráter contraditório da sua poesia encontra-se no contraste entre duas premissas opostas, o idealismo e a experiência prática. Conjugou valores típicos do racionalismo humanista com outros derivados da cavalaria, das cruzadas e do feudalismo. Alinhou a constante propaganda da fé católica com a mitologia antiga, responsável no plano estético por toda a ação que materializa a realização final, descartando a aurea mediocritas cara aos clássicos, para advogar a primazia do exercício das armas e da conquista gloriosa. Isto, em pequenas palavras, é alguma coisa sobre o nosso grande poeta Luís de Camões, que tem muito mais assuntos importantes sobre a sua vida, tanto profissional como pessoal, para serem relatados. Mas hoje fico por aqui sobre estes elementos e passaria a tentar ler alguns sonetos do nosso maior poeta, ou pelo menos do nosso primeiro grande poeta nacional. Então vou ler um sobre a primavera que começa assim. Está-se a primavera trasladando em vossa vista deleitosa e honesta. Nas lindas faces, olhos, boca e testa, boninas lírios rosas debochando. De sorte, vosso gesto matizando, natura quanto pode manifesta que o monte, o campo, o rio e a floresta se estão de Vós Senhora namorando. Se agora não quereis que quem vos ama possa colher o fruto destas flores, perderão toda a graça vossos olhos, porque pouco aproveita, linda dama, que semeasse amor em vós amores, se vossa condição produz abrolhos. E esta poesia de Camões é bastante bela e as seguintes vão ser iluminadas por um pouco mais de luz, porque estamos a cair no final da tarde e a ir para a noite, e então para aqui a produtora poder ler melhor os textos, temos um pouquinho mais de luz para me iluminar enquanto vos leio aqui estas belas palavras de Luís de Camões. Um outro soneto será o seguinte. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo o amor que aviso desse, minha escritura a algum juízo isento, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos, e sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. E um soneto seguidamente que lerei é super conhecido e começa com Erros meus. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna subjaram, que para mim bastava o amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, dei causa que a fortuna castigasse,
as minhas mal-fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos. Oh, quem pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. E, portanto, por aqui vamos seguindo Camões, que tem aqui um outro soneto interessante, que é: ó ferido sem ter cura parecia o forte e duro telfo temido por aquele que na água foi metido, a quem ferro nenhum cortar podia. Ao Apolíneo o oráculo pedia conselho para ser restituído. Respondeu que tornasse a ser ferido por quem o já ferira e sararia. Assim, senhora, quer minha ventura que ferido de ver-vos claramente, com vos tornar a ver amor me cura, mas é tão doce vossa fermosura que fico como hipódrico doente, que co beber lhe cresce morse cura. Um outro soneto é: firmosos olhos que na idade nossa mostrais do céu certíssimos sinais, se quereis conhecer quanto possais, olhai-me a mim que sou feitura vossa. Vereis que de viver me despossa aquele riso com que a vida dais. Vereis como de amor não quero mais, por mais que o tempo corra e o dano possa. E se dentro nesta alma ver quiserdes, como num claro espelho, ali vereis também a vossa, angélica e serena. Mas eu cuido que só por não me verdes, ver-vos em mim, senhora, não quereis. Tanto gosto levais de minha pena. E estes sonetos são todos tão belos que é difícil estar a escolher um que realmente nos diga mais alguma coisa do que aquilo que já conhecemos, não é? Temos aqui a alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus estão por viste. E se vires que pode merecer tal alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. E temos aqui mais um, que é a minha Diana Men. Ah, minha Diana Men, assim deixaste, quem não deixara nunca de querer-te. Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te, puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste? Nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenho por pouco o viver triste. E temos talvez a terminar uma poesia sobre o campo, porque o amor é um fogo que arde sem se ver. Já é um lugar comum, mas posso tentar lê-lo também. Por que não? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? E a terminar serão os alegres campos. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós os debuxais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Silvestres montes, ásperos penedos, compostos em concerto desigual,
Sabei que, sem licença de meu mal, já não podeis fazer meus olhos ledos. E pois me já não vedes como vistes, não me alegrem verduras deleitosas, nem águas que correndo alegres vêm. Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades de meu bem. E por aqui termino hoje, deixando-vos com os sonetos de Luís Vaz de Camões e desejando um resto de noite feliz para todos, com muita saúde, paz no coração e até uma próxima live. Boa noite.